vencedor, Godzilla varreu o chão com a cara do Superman. O que aconteceu? Pode isso, Arnaldo? Vamos explicar aqui pra vocês direitinho como é que foi isso. Vamos lá. Peter aqui, galera, saiu a segunda edição da saga Liga da Justiça vs Godzilla vs Kong, e esse foi o completo oposto da primeira edição, porque ela foi porradeira desenfreada do início ao fim, né? Com todos os holofotes apontando pra essa luta entre o Godzilla e o Superman. A gente tava hypado pra ver, cara, eu achei que o Superman ia levar o Godzilla pra fora da atmosfera. Meu irmão, coisa louca! Então bora acompanhar tudo isso aqui assim que vocês mandarem o like, se inscreverem no canal, é importante pra caramba, galera! Bom, só pra recordar o que foi que aconteceu, que eu acho importante contextualizar vocês, né? Nas edições passadas. O Superman, ele tava prestes a pedir a Lois Lane em casamento quando o Godzilla apareceu. Tava pra acontecer, ele ia pedir, Godzilla apareceu, surgiu. Só que o Godzilla veio do universo da Legendary por conta de uma pedra mágica que o Homem-Brinquedo roubou lá da Fortaleza da Solidão. E essa aí é justamente a justificativa pros monstros da Legendary aparecerem no universo DC, ou seja, todos vieram parar no universo DC por conta dessa pedra mágica lá da Fortaleza da Solidão. Quando o Superman vê o Godzilla, né, ele logo vai pra cima dele. Mas ao invés de já mandar um socão, o Superman incrivelmente tenta conversar com o Godzilla. Dá pra entender? Imagina, tu vê uma lagartixa na parede. A senhora poderia, por favor, sair daí? Foi o que aconteceu. Ele diz que não sabe o que tá acontecendo e o motivo do Godzilla tá ali. Mas ele não pode deixar o Godzilla andar pela cidade, porque só a simples presença dele ali pode acabar matando um monte de gente só de caminhar pela região. Então ele tenta usar as palavras, né, juntos da conversa ali, pra convencer o Godzilla a dar meia volta e voltar pro oceano. Porra, vai pra lá, cara, não fica aqui não. E assim, gente, sendo bem sincero, é até legal ver o Superman mostrando esse lado, né, de só usar a violência quando realmente é necessário. Mas vamos ser sinceros, é meio ridículo de ter esperança de que o Godzilla ia realmente entender o que ele tava falando. Não faça isso, veja bem, não, dá meia volta. E o Godzilla assim, vai fazer o quê? E dito e feito, o Godzilla começa a se irritar com o Superman, que é uma lógica pro Godzilla, né? Aí começa a se irritar com o Superman e aí começa, né, a carregar uma rajada atômica. Só que o Superman impede isso dando um socão no Godzilla, deixando ele desnorteado. Esse socão do Godzilla, sabe o que me lembra? Quem é que lembra? Quem é que existia aí, formiga atômica? Aí tinha pulga atômica, né? Pulga atômica. Eu acho que era pulga atômica. Ficava no cachorro. O cachorro era empregado da pulga atômica. Aí a pulga atômica era o chefe bandido, né, da quadrilha. Aí volta e meia pegava o cachorro, calha a boca e... Era bom demais. Só que aí o Superman insiste em tentar falar com o Godzilla, né? Depois de dar um socão, vai fazer o quê, né? Então ele insiste em tentar falar com o Godzilla dizendo que ele precisa ir embora. Mas o Godzilla acerta um golpe no Superman com a cauda e joga ele longe, atravessando vários prédios. Isso me lembra, inclusive, o primeiro confronto do Superman com o Homem-Aranha. Exatamente, o crossover DC Marvel. Ele parou o soco assim no Homem-Aranha, nem encostou no Homem-Aranha. E só o vento do soco fez o Homem-Aranha atravessar 3 prédios. Essa é clássica também. Mas vamos voltar pro Godzilla aqui. Dentro do prédio onde o Superman foi parar, o Flash aparece e explica pro Superman que isso, na verdade, está acontecendo em vários pontos do mundo. O Godzilla tá em Metrópolis. Behemoth tá lá em Themyscira. Skilla tá em Central City e Camazotz tá em Gotham. E particularmente esse último foi o que mais me empolgou. O Camazotz é basicamente um morcego gigante. Pô, e ver a Bat-Família ironicamente enfrentando um morcego gigante é muito irado. Foi bacana essa sacada. E olha que eu tinha criticado a participação do Batman no campo de batalha, né? Quando essa saga foi anunciada. Mas não, foi muito maneiro isso. O Batman e a Batwoman enfrentaram o Camazotz diretamente com os Batwings, sabe? Lá, e aí ficou o Asa Noturna e a Batgirl e o Capuz Vermelho. Estavam lá na Terra dando suporte. Ao mesmo tempo que estavam indo lá Canário Negro e Cyborg pra Gotham City pra ajudar no que precisava. Isso foi maneiro demais. O Cyborg ajuda a Bat-Família com um tipo de alto-falante gigante que vai amplificar os poderes de grito da Canário Negro. Mas o Capuz Vermelho quase estraga tudo, porque ele usa um rifle sniper, né? E dá um tiro bem no olho do Camazotz. E é claro, isso deixa o bicho possesso, louco da vida, né? A situação que antes estava sob controle, agora tá fora de controle. Inclusive com o Batwing do Batman sendo destruído. Quando o equipamento do Cyborg ficar pronto, a Canário Negro usa o grito dela nesse alto-falante. Isso derruba o Camazotz, deixando ele caído inconsciente, né? Com direito, inclusive, a essa imagem incrível do Batman andando todo like a boss, né? Enquanto o Camazotz está lá, caído atrás dele. O Superman continua tentando trair o Godzilla pro oceano para tentar tirar ele da cidade. E a Mulher Gavião até tenta ajudar ele, batendo na cabeça do Godzilla com aquela clava dela. Galera, quando eu vi a Mulher Gavião batendo no Godzilla com a clava, eu só consegui pensar numa coisa. É piada isso? Que é isso, cara? Na boa, parece um ácaro batendo ali no... Toma! Imagina um ácaro te batendo. Toma isso e mais isso. Godzilla se mantém firme, forte, intacto e derruba a Mulher Gavião só com um tapa.
mas ela é salva pelo Shazam, que apareceu ali para a felicidade do Superman. Então acontece um dos painéis mais bonitos da HQ. O Godzilla lança a baforada atômica, enquanto o Superman atira a visão de calor dele. E os dois ataques se colidem e se mantêm empatados. E eu nunca vou entender isso, né? Porque a rajada ótica do Superman, pô, é um feixe bem condensado. Pô, a rajada do Godzilla é um negócio... pô, é um planeta, né? Mas enfim, o Shazam percebe que os dois estão equiparados em poder. Então ele tem uma ideia. Olha o Shazam com a ideia, deve ser assistir Xuxa. Mas vamos lá, pousa na cabeça do Godzilla e grita Shazam para fazer um raio atingir a cabeça do Godzilla. E a princípio isso funciona, o Godzilla fica atordoado. O problema é que o Shazam esqueceu de um pequeno detalhe. Quando ele faz isso, ele volta à forma do Billy Batson, né? E aí depois que ele volta a ser criança, ele simplesmente cai da cabeça do Godzilla e precisa ser salvo pelo Superman. Eu falo, o Shazam tem umas ideias incríveis, né? Parece hater do Nerd, né? Aí o Godzilla fica tão pistola com isso tudo que ele atira outra rajada atômica. E como o Billy não estava transformado, o Superman teve que colocar o corpo entre o Godzilla e o Billy Batson para tancar todo o ataque sozinho. E aí com isso o Godzilla vence esse primeiro round da luta dele contra o Superman. Galera, algumas coisas a se considerar, ok? A primeira é, cadê o Kong? A gente viu 4 titãs do Monstruverso, até agora não viu o Kong em ação. O que me leva a acreditar que o Kong não vai ser enfrentado pela Liga da Justiça, mas sim vai lutar ao lado da Liga da Justiça. Vai ficar bom essa parada. Me incomodou um pouquinho a facilidade de roteiro, né? A ausência das pessoas no meio das ruas enquanto tava rolando a luta do Godzilla contra o Superman. Ainda mais com Flash, indo avisar as pessoas do protocolo de evacuação da cidade. Em Gotham teve isso, né? A gente via as pessoas evacuando o local da luta enquanto a porrada acontecia. E com certeza essa luta em Gotham foi a melhor coisa até agora. Ver um bando de gente vestida de morcego lutando contra um morcegão gigante. Porra, nunca critiquei. Que é isso? Bom demais, hein? Vocês querem a continuação? Já comenta aqui. Eu tô olhando os comentários. Vocês acham que não? Eu vou olhar todos. Vou dar coração, hein? Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. O sininho é muito importante pra você ficar ligado quando acontecer a sequência. Mas eu vou trazer sequência se vocês comentarem aqui embaixo. Tamo junto pra caramba. Obrigado, galera. Até a próxima. Fui! Uhul!